Esse foi o introdutório. Vamos agora entender a síntese da Epístola aos Hebreus. Eu dividi em duas partes, tá certo, meus irmãos? A primeira parte de Hebreus trata de verdades doutrinárias. Vai do primeiro capítulo ao capítulo 9 e quase ao capítulo 10. Eu botei até o capítulo 10 para vocês terem um entendimento mais concreto. Vai do capítulo 1 ao capítulo 9 e um pouquinho mais para frente, quase chegando no capítulo 10. E o uso da tipologia, ele é enfático. Ele é especial nesses capítulos, nesses 9 a 10 capítulos. O escritor ele faz uso, para você ter uma ideia, de 102 referências do Antigo Testamento. Olha só, olha a intimidade que o escritor aos Hebreus tem com a palavra de Deus. Hoje, crente, para citar 5, 10 versículos, ele soa. Para citar, para encontrar na Bíblia, pior. E o escritor aos Hebreus citou 102 vezes. Nesses capítulos são discutidos um argumento teológico sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Memorize, viu? A superioridade do status cristológico de Cristo em relação aos profetas, de Malaquias, de Moisés a Malaquias, em relação aos anjos, a Moisés, um dos legisladores, e Arão também. Nesses capítulos é defendido apologeticamente que a aliança que ele firmou é superior à antiga, certo? Aqui está mais pessoas entrando. Amém, glória a Deus. Então, esse sacrifício em si, nesses capítulos, ele mostra, evidencia apologeticamente que a aliança que ele firmou é superior à antiga aliança. Uma vez que Jesus é o sacerdote superior aos sacerdotes levíticos do Antigo Testamento. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento é superior nem ao seu status, nem à sua ação. Jesus, tanto no status de sacerdote como na ação, ele é superior e muito maior do que os outros sacerdotes. Na segunda parte da carta da Epístola aos Hebreus, a partir do capítulo 10, viu? Do capítulo 10 ao capítulo 13, 3 capítulos praticamente, né? 10, 11, 12, 13, 4 capítulos, né? Incluindo o 10º. Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre vários elementos homiléticos se tornando dominantes e enfáticos por meio das grandes histórias de fé do Antigo Testamento, certo? Para que se venha manter a fé e viver como genuínos e dignos seguidores de Cristo. Então a proposta, praticamente nessa segunda parte, é usar a galeria da fé, homens da fé, os seus atos de fé, para que eu e você venhamos manter nossa estrutura, manter nossa fé, nossa vida, né, diante de Deus. Opa! Espera aí. Um momentinho. Eu acho que minha webcam deu uma pausazinha, um momentinho. Pronto, acho que vai voltar agora. Faz parte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativá-la. Vamos ver. Ligando. Agora. Estão vendo? Pronto. Voltando aqui. Vou fechar aqui. Pronto. Glória a Deus. Então vamos lá. Então, o objetivo deles é se utilizar nesses 3, 4 capítulos finais de Hebreus para que eu e você venhamos manter nossa fé e viver de forma genuína, dignos seguidores de Cristo. E ser digno seguidor de Cristo é passar por tribulação, dificuldades, mas não negar sua fé. Que isso fique bem claro e destacável aqui. Por isso que o escritor fala, o justo viverá da fé. Olha que bênção. Hebreus 10 e 38 é a mesma coisa de Abacuque 2 e 4.
Como diz David Peterson, Hebreus é uma mina de ouro para aqueles que desejam cavá-la. E de fato é muito profundo, é magnífico a epístola aos Hebreus e muito profunda. Até eventos futuros são vistos em Hebreus. Você, quando for ler do capítulo 9 ao capítulo 13, você pode ler depois desses versículos e ver sobre a questão escatológica. Essa última passagem está afirmando e indicando que Jesus foi e sempre será o mesmo. Jesus foi o ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso. Dando continuidade aqui, Turnbull destaca pelo menos 5 sintomas de atrofia espiritual dos crentes hebreus. Olha só. Existe um atrofiamento espiritual em pelo menos 5 sintomas. E esses 5 sintomas, nos dias presentes, parece que são nítidos, são claros. Mas na época dos hebreus estava acontecendo isso. E quais são esses 5 sintomas? Primeiro sintoma: os leitores estavam negligenciando o culto público. Olha só isso. Hebreus 10 e 25 fala sobre isso. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, vamos ajudar uns aos outros. Não vamos piorar a situação, não. Se o irmão está fraquinho, já dá uma mensagem para fazer com que ele saia da igreja. Não, não, não. Crente fraco tem que estar em igreja para se fortificar na presença de Deus. E tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Olha só o primeiro sinal, né? O primeiro sintoma de atrofiamento espiritual é abandonar a congregação, abandonar a igreja. Não consegue suportar as dificuldades, as diferenças. Eu posso não concordar com você, mas eu sou obrigado a te respeitar porque você é meu irmão. Segundo sintoma, sua fé primitiva havia sido enfraquecida muito. Hebreus 10 e 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Sua fé primitiva havia sido enfraquecida muito. Muita gente estava enfraquecendo. Chegou com gosto, com garra e, de repente, por nada, abandonou a igreja. Parece com os dias atuais, meus irmãos? Parece. Infelizmente. Terceiro ponto. Eles abandonaram ou relaxaram os seus esforços. Hebreus 12 e 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Quarto, havia uma forte tendência para darem ouvidos a novas e estranhas doutrinas. Hebreus 13 e 9. A mesma coisa nos dias atuais. Muita gente aí dando ouvidos a novas doutrinas, estranhas doutrinas, não bíblicas, especulativas e caindo aí no mundão do liberalismo teológico. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Parece que o próprio escritor aos Hebreus está escrevendo para o século 21, né, meus irmãos? Quarto, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Rapaz, esse quarto sintoma de atrofiamento espiritual parece que de lá para cá se repercutiram muito. Porque é o que mais se vê, pessoas banalizando, criando coisas estranhas e a igreja consumindo, nem sendo um bereano, consultando. Onde é que está escrito isso, meu irmão? Depois eu te mostro. Não, mostra agora, vamos consultar. Que coisa estranha é isso que você falou aí, que não está na Bíblia não, nunca li não. Porque não sei o que. Bora consultar, bora provar esses profetazinhos aí, que em conhecimento bíblico passa longe. Quinto atrofiamento. Eles estavam demonstrando um ar de falsa independência com relação aos seus mestres. Hebreus 13, 7, 17 e 24. Vamos lá. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Olha só. Ovelha do Senhor Jesus.
o pastor que prega a palavra, o pastor que defende a palavra, ele deve ser honrado. Ele deve ser, de fato, o primeiro mecanismo de busca. Meu pastor, me tira uma dúvida aqui. E ele lá, ele é conhecedor, ele não tem do que se queixar. Ele não empurra com a barriga. Ele não finge que está pregando a palavra. Pregar a palavra sem abrir a Bíblia ou pregar ou ler a Bíblia não é pregação, não é teologia. Não é. Teologia sem Bíblia não é teologia. Pregação bíblica sem Bíblia não é pregação. Pode ser tudo menos pregação da palavra de Deus. Então, o próprio escritor aos Hebreus está dizendo: lembrai dos vossos pastores que falavam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Você deve imitar ao seu pastor que ama a palavra. O pastor que ama a palavra deve ser imitado. Imitada a sua fé. A fé do pastor, atentando para a sua maneira de viver. Como é que ele vive? É claro que, me permita acrescentar algumas coisas, não é todo tipo de obreiro que você vai imitar, né? Porque, por amor de Deus, o que a gente vê de obreiro aí na rede social, que blá 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 blá, é um blá 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 menos Bíblia. Vida totalmente esquisita, manhã, tarde e noite, sem ler a palavra, sem orar pela igreja, sem orar pelas ovelhas, só vive de modismo, procura desculpa para não ler a Bíblia, para não meditar, para não orar. Eu tive vários pastores, graças a Deus, tenho atualmente, já tive 8 pastores, e eu me lembro de um em especial, o pastor Rubens. A gente chegava na casa dele de manhãzinha e estava orando. Quando ia à tarde, estava orando. Quando era à noite, estava orando e ia para a igreja. Ou seja, um homem de oração, um homem de leitura bíblica, um homem que estava priorizando. Aí sim a gente imita esse tipo de pastor que ama a palavra, que tem o prazer de pregar a palavra. Esse pastor deve ser seguido, imitado, e a gente orar. E os que realmente não gostam da palavra, infelizmente, a gente tem que orar por eles, para que eles venham se buscar mais a presença de Deus, para reconfirmar ou confirmar o chamado. Porque pastor que não ama a palavra, que não gosta de orar, desculpa eu dizer, infelizmente está no lugar errado. Não ama a palavra, não prega a palavra, não ora, não jejuma, não ora pela igreja. Não, para mim não é pastor, desculpa eu dizer. Tem muita gente assim, com esses títulos. Título. O título não é mais importante do que a vida no altar. Que a minha voz fale menos do que a minha vida. E que a minha vida venha falar mais alto do que a minha voz no microfone. Traduzindo, a minha vida tem que ser um espelho para outras pessoas, para que possamos imitar ou imitá-los. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Ou seja, o pastor que vela, que ora, que intercede, que está ali. Você chega, pastor, eu estou meio triste. Não, vem cá, meu irmão, vamos aqui, tal ação pastoral, é isso. Não é fingir que a ovelha tá doente, fingir que ela não está nem aí, precisando de ajuda, e corre, foge, e vai para casa. Não. É aquele que vela pelas almas das suas ovelhas. Como aqueles que hão de dar conta delas. O verdadeiro pastor, ele não prioriza só aquela, mas todas são importantes. E ele vai saber, ele vai prestar contas de cada uma. Vai prestar conta de cada uma delas, porque cada uma delas custou preço de sangue por Jesus. O verdadeiro pastor, o Senhor meu pastor, e não me faltará. Para aquele que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eita, escrito aos Hebreus: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saudam. Pronto, nós vimos agora os 5 atrofiamentos da vida cristã. Vamos ver agora as doutrinas centrais. Eu já adiantei uma aqui. Primeira doutrina central na epístola aos Hebreus. Primeiro, cristologia. Do início ao fim, este livro apoia a verdade de quem é Cristo. A verdade de quem é Cristo e o que ele fez. É a cristologia pura.
sendo pregada de forma homilética, sendo defendida de forma apologética e sendo ratificada de forma teológica. Assim é o escritor aos Hebreus. Segundo ponto, fala sobre a salvação. Vemos uma longa discussão sobre a salvação ou a redenção em Hebreus, que enfatiza Cristo como sumo sacerdote e mediador. Olha só que bênção de Deus. Terceira doutrina, fala sobre a aliança. O livro detalha como a antiga aliança foi cumprida e suplantada pela nova aliança em Cristo Jesus. Escritura ou a revelação. O livro de Hebreus claramente delineia como a Bíblia é uma revelação progressiva, exatamente, logo do primeiro versículo, na qual a mudança crucial foi do Antigo Testamento ao Novo Testamento. O escritor aos Hebreus ele vai falar sobre essa questão da progressividade da palavra de Deus, que muita gente pensa que não existe. O Antigo Testamento é 50% da visão, revelação de Deus. O Novo Testamento é os outros 50%. Os judeus ortodoxos só apenas evidenciam o Antigo Testamento. Alguns samaritanos somente o Pentateuco e outros judeus ortodoxos o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. E os cristãos evangélicos, de forma geral, evidenciam o Novo Testamento, a Nova Aliança e também o Antigo Testamento. Existem alguns outros leigos cristãos que só evidenciam o Novo Testamento. Quem evidencia só uma parte da visão, revelação de Deus, está 100% errado. Porque eu tenho que entender que a Bíblia ela começa no Antigo e termina no Novo. A revelação ela é conclusa no Novo Testamento. Verdades ditas no Antigo Testamento são ou dão continuidade no Novo Testamento e outras não. Então nós temos que entender essa questão. O que foi contínuo, houve continuidade e o que houve descontinuidade. E algumas informações que são dadas no Antigo Testamento que não são claras para nós, no Novo Testamento são mais claras, são mais evidentes, são mais enfáticas. Então nós temos que entender sobre essa progressividade da verdade de Deus, que é enfática. Quinto, escatologia. É possível coletar muitas passagens individuais que falam sobre a vida futura, como eu citei anteriormente, e depois vocês vão perceberem nos textos que eu coloquei no slide. Sexto, perseverança. A ideia geral do livro é alertar os cristãos a persistirem na crença e evitarem a apostasia. Irmão, nos dias de hoje nós estamos vendo muitas apostasias, porém, antes de Cristo voltar para a terra e buscar a sua igreja, a apostasia vai ser enfática, vai ser nítida e clara. Muitos escândalos acontecendo, muitos sinais de apostasia, muitos crentes saindo de igreja procurando uma igreja que se adapte à sua modinha, o seu modo de viver, conforme o que ele pensa, o que ela pensa. Eu acho assim, eu acho assim, eu acho assim. Mas não como a Bíblia diz, que talvez ela possa ser desatualizada. E isso é a mentalidade de alguns crentes neófitos, né? Ou velhos crentes que apostataram da fé. Você não pode ser um velho crente, nenhum neófito. O velho crente, ele muitas vezes não sabe o que é um crente maduro. Não é porque ele é velho, ele tem que ser maduro. E ser maduro não quer dizer ser velho, ou muito menos jovem na fé. Não, certo? Para os irmãos que não sabem, eu sou crente desde criança, desde que eu me conheço de gente. Então, mais de 30 e poucos anos na casa do Senhor Jesus. Nunca me desviei, nunca apresentei escândalo para a minha fé, para a minha família. Nunca me prostituí, nunca entrei em bebedice, nunca botei uma gota de álcool na minha boca. E sempre estive na igreja, trabalho e escola. Minha vida sempre foi voltada a nunca dar escândalo para com a igreja, para com a minha fé, e nem muito menos ao meu Deus. Vamos agora à parte do idioma original da epístola, meus irmãos. Se eu estiver indo muito rápido, vão aí apertando o freio, viu, meus irmãos? Ou muito lento também. Tá tranquilo, tá de boa. Obrigado.